gente, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô, sei lá, tô me sentindo meio esquisita com essa luz. Enfim, já é a segunda vez que eu gravo a introdução pra esse vlog. E na primeira eu tava tão bonitinha que eu tinha feito uma maquiagem, porque eu tava gravando outras coisas. E aí agora eu tô tendo que aparecer aqui toda capengada pra vocês, pra regravar essa introdução, porque eu tive que jogar aquele vídeo e outros no lixo. Por quê? O meu microfone resolveu bugar e ficou um zumbido horroroso ao longo do vídeo inteiro, né? E não sei se vocês sabem, eu edito o vídeo pelo telefone e o aplicativo que eu uso não reduz o ruído de um jeito aceitável, porque meu computador ele não suporta editor de vídeo. Enfim, não vou me alongar muito nisso, porque nesse vlog não é um vlog para me reclamar dos meus problemas com edição. É um vlog para conversar sobre esse livro aqui que eu comecei a ler, que vai ser o meu primeiro contato com Guimarães Rosa. E a minha cachorra tá chorando ali, não sei por quê. Babi, o que foi? Eu vou pegar ela pra mostrar ela pra vocês. Cá, Babizinha. Vem cá pra você ver, aparecer aqui pro povo te ver. Ó, a Babizinha. Essa aqui é a Babi, gente, olha. Ela é uma das filhotes que nasceu aqui em casa. Eu não lembro se eu cheguei a postar pra todo mundo no Instagram, mas eu postei pros Close Mix que a minha cachorra tinha tido 4 filhotinhos. E a Babi é uma delas, né, Babi? Olha a cara de sem vergonha dela. E a Dora tá aqui também, resmungando, porque ela é ciumenta e ela também quer aparecer, ó. A Dora, que é velhinha, é a cachorra mais velhinha daqui de casa, né? Olha pra você ver. Mas enfim, vamos voltar aqui, né, já que as cachorras estão aqui. Nesse vlog, a gente vai ler Estas Histórias do Guimarães Rosa. Tô falando que a gente vai ler, mas na verdade eu já comecei a ler, né? Porque eu tinha gravado a introdução e aí eu parti pra leitura do livro e, consequentemente, eu já terminei o primeiro conto, né? Então eu tô gravando a introdução, mas eu já comecei a leitura do livro porque eu achei que eu já tinha a introdução pronta. Mas aí quando eu fui assistir o vídeo pra começar a fazer a edição, eu vi que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu não tinha, tive que jogar no lixo. Mas enfim, já que eu já li o primeiro conto, eu vou comentar o que eu achei sobre ele, né? Então, esse daqui é meu primeiro contato com Guimarães. Eu nunca li nada dele, nem na faculdade. E olha que eu fiz letras, licenciatura em língua portuguesa. Consequentemente, eu acho que eu deveria ter estudado Guimarães Rosa, mas nenhum dos meus professores selecionou ele para trabalhar em nenhuma das disciplinas de literatura brasileira. Então eu não estudei Guimarães Rosa, não li Grande Sertão Veredas, então este é realmente o meu primeiro contato com o autor. E aí, é um contato que eu já fui com certo receio, porque o Guimarães é conhecido por ter uma escrita um tanto quanto difícil. Porque, pra quem não sabe, ele meio que inventou um estilo próprio, né? Ele tava rompendo ali com aquela escrita tradicional do romance, enfim, das narrativas no geral. Então, o cara, ele simplesmente começou a criar palavras nas suas histórias e utilizar palavras que estavam muito em desuso já naquela época, né? Então imagina pra gente hoje. E aí, tanto que tem, se eu não me engano, tem um dicionário do Guimarães Rosa com significado de todas essas palavras. E aí eu já fui com certo receio por conta disso, né? Porque dessas coisas que eu já sabia. Só que assim, o que rola? Pelo menos com esse primeiro conto que eu li. O primeiro conto que eu li é a Breve História do Burrinho do Comandante? Acho que não, é A Simples e Exata História do Burrinho do Comandante. É esse o nome desse conto. E é um conto que eu gostei bastante, assim, no geral, mas que no primeiro contato com a escrita dele tem um certo estranhamento. Então, as primeiras páginas desse conto foram um pouco difíceis pra mim, porque ele tem um estilo de narrativa que não é uma narrativa muito focada nos acontecimentos, mas em si, na própria escrita, na própria linguagem. Então, eu demorei a entrar nessa história, apesar de se tratar de um conto, mas esse conto dele aqui, ele não é um conto que segue aquelas estruturas tradicionais do romance, por exemplo, propostas pelo Edgar Allan Poe, de ser um conto para ser lido numa sentada, uma narrativa curta. De fato, nós temos uma narrativa mais curta, mas esse conto, eu não sei se os demais também são assim, mas eu acredito que sim, não são contos para você ler de uma sentada só. Tanto que esse conto, ele é dividido em capítulos. Então, no começo, eu até comentei sobre isso no Instagram, tem um certo estranhamento, eu demorei a entrar na história, então pra mim isso foi o mais difícil aqui de acompanhar, pelo menos nesse começo, sabe? Nas primeiras páginas eu senti dificuldade, tá? Então eu não tava conseguindo, por exemplo, imaginar o que o nosso narrador tava contando pra gente.
O que que a gente vai ter nesse conto aqui? A gente vai ter duas pessoas que vão estar conversando, e aí esse comandante, que é um comandante de um navio, ou ex-comandante, essa parte não ficou tão clara pra mim, ele vai relatar um período de tempo ali na vida dele enquanto comandante desse navio, que é o Amazonas, em que ele se deparou com um cargueiro cheio de burros. E aí é por isso daí que vem esse título, né? A simples e exata história do burrinho do comandante. Então a gente vai ter uma coisa aqui da narrativa oral, porque a gente tem uma pessoa contando, né, fazendo um relato, e aí a gente já tem essas palavras que demarcam isso, e ao longo desse primeiro conto, eu me deparei com algumas palavras que eu não sabia o significado, e, por exemplo, teve uma que eu joguei no Google e que eu não encontrei o significado, então eu acredito que possa ser uma dessas palavras inventadas pelo autor. E outras, mesmo não entendendo o significado, não conhecendo aquela palavra, eu consegui entender pelo contexto do que estava sendo dito. Então eu acho que a narrativa do Guimarães vai ter muito disso. E esse livro aqui, ele não tem um sumário com o significado dessas palavras. Em alguns momentos tem algumas notas de rodapé, mas assim, pelo menos nesse primeiro conto, eu achei as notas de rodapé que eles colocaram aqui muito inúteis. E é porque, quer ver, eu vou ver se eu acho uma aqui. Ah, que eu achei um, ó. Aqui no trecho do Guimarães tá escrito assim, ó. Nessa delimitada piscina, ali a minha marinhagem lá embaixo, sitiando o burrinho escuro, batendo palmadas na água, partilhando o banho do animal. Então, nesse o, né, partilhando o banho, eles colocaram aqui, ó, um negocinho pra nota de rodapé. Aí, olha só o que eles vão lá e me botam no final. Variante, do. Tipo assim, não tinha necessidade dessa nota. Eu acho que nas palavras que deveriam ter notas mesmo, como essas palavras que eu não sabia o significado, e a que eu joguei no Google e não apareceu, é que deveria ter uma nota. E não nessa daqui, sabe? Tipo assim, partilhando o banho. Aí vai lá e coloca assim, variante, do, partilhando do banho. Que diferença que fez? Enfim, por enquanto é isso que eu vou comentar com vocês aqui, pra essa introdução não ficar muito longa, afinal a gente ainda tem outros contos, e aí eu vou fazer mais ou menos nesse estilo. Eu vou ler, né, e a cada conto que eu terminar, eu venho aqui e converso com vocês. Então eu já terminei o primeiro conto, e o próximo que eu vou ler agora se chama Os Chapéus dos Transeuntes. No total, essa coletânea aqui, ela tem, ó, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contos. Então, vocês vão ter 9 takes meus aqui, comentando sobre cada um dessas histórias. E uma curiosidade, que eu não sei se todo mundo sabe, este daqui é um livro póstumo. Ele foi publicado depois da morte do Guimarães Rosa, né? No início Antes dos contos aqui, a gente tem uma espécie de prefácio que foi escrito pela filha dele, né? Parece que esse livro e um outro, que agora eu esqueci o nome, estavam lá no cofre dele, e aí que ela pegou, levou pra, na época, a editora José Olímpio, e eles fizeram a publicação do livro, e hoje em dia, né, sai pela Global. A maioria das histórias, dos textos do Guimarães sai pela editora Global, tá? Que eu sou parceira deles, aliás, né? Não sei se eu já comentei isso. Então, esse daqui é um livro que eu recebi deles, que eu escolhi, porque eu tava querendo muito ler Guimarães. E acho que o único que não sai é o Grande Sertão Veredas, que sai pela Companhia das Letras, e se eu não me engano tem uma edição da Nova Fronteira, não tenho certeza. Mas é isso, fim desse momento, agora eu vou ler o próximo conto e depois eu volto aqui pra conversar com vocês novamente. Babi, dá oi aqui, Babi. Oi, gente! Voltei aqui neste vlog para atualizar vocês sobre o segundo conto, que é Os Chapéus Transeuntes. Isso, Os Chapéus Transeuntes do Guimarães, tá? Eu terminei de ler. E quais que foram as minhas impressões sobre esse conto? Esse segundo conto, ele já segue uma narrativa que é importante que você leia ele de uma sentada só. Ele é um conto um pouco longo, tá? Então você vai demorar um pouquinho para ler ele. Mas o interessante com ele é que você não interrompa a leitura dele, tá? Porque diferente do outro conto, o outro conto ele estava dividido em capítulos. Esse daqui não está, e ele segue uma certa linearidade que, se você para no meio do caminho, fica um pouco ruim pra você depois de dar continuidade, tá? Eu falo isso porque eu fiz isso e não deu muito certo fazer isso não, tá?
Então, aqui, assim, eu gostei mais desse conto do que do primeiro, tá? Eu tive uma certa dificuldade com ele também, justamente acompanhar o ritmo da narrativa. Eu dava umas viajadas de vez em quando, mas não era porque o conto tava chato, não. Eu achei até esse conto divertido. A gente vai ter aqui um narrador que a gente não sabe o nome dele. E aí ele vai começar contando sobre o vovô Barão. E aí ele já fala, né, desde o começo, da morte do vovô Barão. E o quanto ele meio que estava esperando, não que ele necessariamente ficasse feliz com essa morte, é até um pouco ambíguo isso, né? Mas porque ele estava apaixonado por uma prima e esse avô era um empecilho para eles não estarem juntos. Então, quando o vovô Barão morre, ele pode ficar com essa prima. Então ele vai contando sobre isso e a gente não sabe muito bem quem é esse narrador, qual é o nome dele, tá? Ele já começa o conto já falando. A gente vai ter as marcas de oralidade aqui, eu acho que são uma característica do Guimarães, né? Pelo que eu tô vendo, que a gente vai ter esse narrador contando essa história. Então ele já começa o conto assim, ó. De antemão, não. De nenhuma ambicionice ou mesquinhez se nos acuse, a nós, gente de casta, neste mundo bom que Deus governa. Nós, outros, os Dandrades Pereiras Serapiães, e aí ele fala o nome da família dele, né? Anchos em feliz fortuna e prosápia, como as uvas que num cacho se repintam. Então aí vocês já viram, já pegaram um pouco da linguagem que o Guimarães usa nos contos dele. Mas apesar disso, eu não achei esse conto tão difícil com relação à linguagem, não, sabe? Eu só foi um pouco difícil de acompanhar a história mesmo, porque era um conto meio longo, mas ele é um conto bem divertido. Eu dei algumas risadinhas com ele, né? E como eu tava dizendo, ele vai contar sobre esse avô, né? Que é o vovô Barão. Então, ele começa fazendo uma trajetória, ele vai lá e fala quem é esse avô, ele vai lá e fala sobre um tio, fala sobre essa prima, para no fim narrar o funeral, né? Que era meio que o que ele tanto queria que acontecesse. Enfim, eu gostei bastante desse conto, né? E agora o próximo que eu vou ler é o Entremeio com o Vaqueiro Mariano, tá? E esse aqui, pelo que eu tô vendo, ele já é dividido em capítulos. Então, assim, vamos ver o que eu vou achar. E esse conto parece que ele é um conto um pouquinho maior do que os outros. E cada capítulo, pelo que eu tô vendo, tem uma epígrafe. O que será que isso quer dizer? Depois eu conto pra vocês, tá bom? O que eu achei. Agora eu vou entrar na leitura do terceiro conto. Não vou falar aqui demais, né? Porque tem muitos contos aqui, senão isso aqui vai virar um filme. Dá oi aqui, Zaya. Dá oi, Zainha. Oi. Olha lá, Zainha. Olha lá, Zainha. Dá oi, pessoal. Fala assim, eu sou muito fofa. Eu sou muito fofa. Gente, chegou um pacotinho aqui, ó. De um livro, 2 livros, na verdade, que eu queria, de um autor que eu queria muito ler. E eu vou abrir com vocês aqui. Porque esses livros, eles abaixaram de preço. E aí eu resolvi pegar, inclusive eu divulguei essa promoção desses 2 livros no meu canal do Telegram e no meu Instagram. Então, se você não me segue, se você não está inscrito no canal do Telegram, você perdeu, tá? Mas enfim, tentando abrir aqui, mas tá difícil, que essa tesoura aqui tá de centavos. Mas enfim, é isso. Aí eu vou abrir aqui agora, bonitinho. Eu tenho que abrir direito porque eu vou reaproveitar essa caixa depois pra enviar meus livros que eu tô vendendo. Ai, mas enfim, eu tô muito feliz que eu comprei esses livros. Ih, o que foi? O que foi, trem? O que foi? Quer ver eu pegar ela pra vocês verem? A Babizinha chorona, olha. A Babizinha é essa aqui, a Babi chorona, né, Babi? Ela já apareceu no Instagram várias vezes, porque ela é muito chorona. Desde que eu tô fazendo alguma coisa, ela quer atenção, mas enfim, vamos lá pros livros. Que é O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. Esse daqui é a parte 2. A parte 2 tava R$
27,50, alguma coisa assim. Enfim, tava barato, 27 e pouco. Eu tô falando muito enfim aqui, né? Nossa, veio amassado. Vou matar essa Amazon. Vou matar a Amazon, que o livro veio amassado aqui, ó. Na pontinha. Essa edição aqui, ela é uma edição econômica, então ela não tem orelha. Mas as folhas são amareladas. Pra mim, é isso que importa. Se a folha é amarelada, tá bom. E essa daqui é a parte 2 de O Tempo e o Vento, que se chama O Retrato, volumes 1 e 2. Eu confesso que eu não sei quase nada sobre esses livros aqui, sabe? Eu só sei que as pessoas falam muito bem desse escritor e aí eu queria conhecer eles. E esse daqui é o primeiro volume, O Continente, que também segue o mesmo estilo, não tem orelha. Eu não sei, esse aqui também veio todo capengado. Eu vou matar essa Amazon, olha aqui. Olha aqui como que o livro veio. Todo desembalado. Mas pelo menos não foram, assim, estragos, tipo assim, significativos, assim, sabe? Aí só tem um pouco de plástico colado aqui na capa, mas dá pra tirar tranquilamente. E esse daqui é a parte 1. Eu só não comprei a parte 3, porque a parte 3 já não estava na promoção, tava bem mais cara, né? Esse daqui foi R$30,80 e esse foi 27 e alguma coisa. Agora, a parte 3 já tá R$41 praticamente, tá R$40,99. E aí eu não comprei, né? Então, assim, vamos ver se alguém vai me dar de Natal a parte 3 pra completar a saga, né, do Tempo e o Vento. Então, está aqui, né? O Continente e o Retrato. Tô bem animada pra ler. Eu vou começar, acho que imediatamente a ler. Acho que não imediatamente. O primeiro eu vou terminar alguns dos livros que eu tô lendo pra poder pegar esse daqui. Mas é isso. Tô muito feliz com a minha compra. Gente, depois de 84 anos, eu vim finalizar o vlog. Mas esse vlog, ele é um vlog meio flopado, porque eu não terminei de ler o livro. Mas eu pensei assim, e aí eu vou conversar com vocês agora nesse fim, né, enfim. Mas aí eu pensei assim, bicho, eu já gravei um monte de take, já gravei um monte de coisa, não vou jogar isso no lixo, né? Então, eu vou aproveitar as coisas que eu gravei, mesmo que eu não tenha terminado o livro. Mesmo que eu não tenha concluído a proposta inicial do vlog. Mas, enfim, aí eu vim conversar com vocês, né? Aí, peraí que tem que pegar o livro pra mostrar, né? Porque eu gosto de falar com os livros na mão, né? Que é o Essas Histórias, né? Então, assim, o que aconteceu aqui? Por que eu não terminei de ler? Como eu comentei com vocês, eu li o primeiro e o segundo conto. Só que o que rola, gente? Não é um livro muito difícil, tá? Que, como eu comentei com vocês, que eu sei que algumas pessoas têm esse receio com Guimarães, porque o homem simplesmente inventa palavras. Ele faz isso, tá? Mas com relação à dificuldade, eu não achei esse livro tão difícil. Eu já li coisas mais complicadas, assim, que eu tive mais dificuldade de entendimento mesmo. Agora, com esse daqui, não. Eu compreendo, sim, que algumas pessoas possam ter dificuldade com a leitura, porque assim, né, também tem que levar em consideração que eu já tenho uma certa bagagem literária, com clássicos, com literatura nacional. Eu também sou formada em letras, então assim, talvez por essas questões eu não tenha achado a leitura tão difícil quanto eu imaginei que seria. Então assim, eu entendo que outras pessoas também possam ter dificuldades sim com este livro. Mas mas assim, eu ainda mantenho aqui o que eu disse de que eu acho que esse daqui é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer o autor. E aí o que eu entro aqui na questão de porque eu não terminei o livro em si, tá? Esse livro, como eu comentei, ele é um livro de contos. Então a gente tem aqui uma coletânea com algumas histórias que foram publicadas póstumamente, depois que o autor já tinha morrido. E por se tratar de contos, que faz com que seja interessante para começar, porque aí você tá querendo conhecer o autor, conhecer a escrita dele, conhecer o estilo literário dele, você pega, lê um conto aqui e você já tem uma noção de como que é, e aí depois você decide se você vai querer continuar, seja na leitura dos contos ou dos romances do autor, tá? Mas esse daqui não é aquele tipo de coletânea de contos para serem lidos de uma vez, sabe? Porque tem tipos e tipos de contos, tipos e tipos de coletâneas, né? Porque, por exemplo, eu li recentemente O Natal dos Fantasmas, que é uma coletânea de contos vitorianos góticos,
né? Que tem essa temática mais de horror associado ao Natal. Só que lá a gente tem contos que dá pra você ler um atrás do outro, até porque são contos de autores diferentes. Agora, esse daqui, ele não tem essa pegada, sabe? Pelo menos não funcionou pra mim dessa forma, de ler um conto atrás do outro seguido, sabe? Ler esse livro como a gente lê um romance, que a gente vai lendo os capítulos um atrás do outro, assim, seguido. Eu acho que ele funciona como um livro de cabeceira, sabe? Aquele livro que você deixa ali na sua mesa de cabeceira, na mesa do seu quarto, no seu escritório, enfim. E aí deu uma vontade de ler um negócio, aí você vai lá e pega, lê um contozinho aqui, outro conto ali. Agora, pra ele ser lido assim de uma sentada só, nesse sentido de um conto seguido do outro, pelo menos pra mim não funcionou, tá? Dessa forma. Ele funciona mais como esse livro de cabeceira, que, sei lá, deu vontade de ler um negócio do Guimarães Rosa, aí eu venho aqui na minha estante, pego esse livro, aí eu venho aqui e escolho um conto e leio. Ou, sei lá, nossa, tô com vontade de ler um negócio de literatura brasileira, aí eu venho aqui e leio, sabe? Mas dessa forma ele não tava rolando. Eu achei que foi ficando uma leitura densa, sabe? Acho que talvez pelo estilo literário do Guimarães Rosa, enfim, como eu disse, não a dificuldade de ler ele assim de forma seguida, não diria nenhuma dificuldade, é só que tem livros coletâneas de contos que eles não funcionam dessa forma, né? E esse pra mim não funcionou. Mas foi um livro que até então, os contos que eu li, eu gostei, tá? Eu achei bem interessante, são contos bem divertidos, deu pra pegar aqui o estilo do autor, né? Quem sabe, em algum momento, ano que vem, né? Ano que vem, em 2023, talvez quando esse vlog sair já seja 2023, né? Enfim, talvez eu encare o Grande Sertão, né? Mas é isso, não vou prometer nada. Eu já prometi aqueles 12 livros pra 2023, vou deixar aqui linkado caso vocês queiram ver. Mas, enfim, tá? Eu não parei com a leitura porque eu tava achando ruim ou achando chato, muito pelo contrário. As duas histórias que eu li são histórias extremamente divertidas, então eu acho que talvez essa coisa mais, dessa narrativa que tem esse toquezinho mais cômico, talvez seja uma coisa característica do autor, não sei, porque eu li só 2 contos dele, né? Não sei se todas as obras dele têm esse toque, mas os 2 contos iniciais que eu li tem, tá? Então, assim, eu não vou falar que é um livro que está abandonado, porque eu pretendo sim depois continuar a fazer a leitura dos contos, só que dessa forma mais solta, assim, sabe? Na hora que der a vontade, eu vou lá, pego e leio, sabe? Sem ser esse livro que fica aqui, que eu vou ler ele, né, corrido, assim, nesse sentido de um atrás do outro, sabe? Porque desse jeito não tava rolando, tava ficando meio complicado de acompanhar. Enfim, pessoal, se vocês quiserem comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Lembrando que vocês comprando pelo link aqui do canal, eu recebo uma pequena comissão. Aliás, gente, eu preciso muito que vocês comprem com o meu link, porque tudo que eu uso de equipamento tá resolvendo estragar. E eu não tenho dinheiro pra comprar um novo. Pra vocês terem noção, eu tive que deixar de usar o microfone porque eu acho que, enfim, tava dando alguma interferência, porque o microfone ele não estragou, mas ele começou a dar muita interferência no meu celular, não sei porquê, porque eu não entendo de tecnologia, mas ele começou a dar interferência demais. Ao longo de 2022 eu joguei muitos vídeos fora, porque toda vez que eu ia ver o vídeo pra editar, tava com um ruído insuportável que não saía na edição. Aí agora, gente, pra completar, né, a cereja do bolo, o meu tripé estragou. Então os vídeos estão sendo gravados na base da gambiarra, porque eu tenho que colocar o telefone em cima de coisas, e aí ele nunca fica retinho, sabe? Vocês veem que a imagem tá sempre inclinada. Eu particularmente não gosto muito da imagem inclinada, mas por enquanto é o jeito, tá? Então, por favor, comprem muito com os meus links, tá? Pelo amor de Deus, eu imploro pra vocês. E deixem um like, porque, né, esse canal aqui, ele é monetizado. Até hoje eu não consegui receber nada no YouTube, porque o mínimo é $100. E até hoje a gente não chegou lá. Mas, enfim, né, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos aí, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? E uma dica pra você sempre receber, né, saber lá em primeira mão quando eu postar vídeo,
é ativar as notificações. Então, ativa a notificação aí, porque esse YouTube, ele é maluco. Às vezes, ele simplesmente não aparece os vídeos lá na sua aba de inscrição, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog, que deu tudo errado. Começo de um sonho, tudo errado, mas ao mesmo tempo também deu certo. Então, é isso que importa. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.